Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou e com ela mais uma aula aqui na nossa Escola Bíblica Online. Que mais uma vez, como tem acontecido todas as semanas, você possa pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e se assentar para assistir essa aula junto com o Pastor Helder. Que Deus te abençoe e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Eu creio que é do conhecimento de todos, se não for de todos, é de quase todos, aquela famosa parábola do sábio e a vaca. Já ouviu essa parábola? É uma antiga parábola oriental que conta que um sábio caminhava com seu discípulo. E essa maneira de um professor, de um mestre, de um rabi, que eram denominados de sábios, caminhar com seu discípulo, isso é algo muito antigo. Aliás, em todas as culturas antigas do Oriente, essa prática imperou até recentemente, até o alvorecer do mundo moderno. Mas até a década de 1600, ainda era comum essa prática do mestre caminhando com os seus discípulos ou o seu discípulo. Isso em todo o Oriente Antigo. Desde o tempo do Egito, da China antiga, da Babilônia antiga, dos hebreus, o povo da Bíblia, isso é uma prática muito comum. E esse sábio, caminhando com o seu discípulo, chegou em certo momento numa pequena propriedade rural, onde havia um homem muito pobre, paupérrimo, com sua esposa e 2 filhos. E tudo que aquele homem tinha era uma vaca. Aquela vaca era o seu sustento, dava seu leite, aquele leite eles comiam, faziam a coalhada. A vaca era a fonte de renda daquele pobre homem. E o sábio passando por lá, o discípulo disse: olha a situação desse homem, que coisa triste, que coisa sofrida, miserável. Nós poderíamos ajudar esse homem, mestre. O mestre disse: está certo, vamos ajudá-lo sim. O mestre se distanciou com o discípulo e quando caiu a noite, ele chegou e disse para o discípulo: vá lá, pegue aquela vaca e traga aqui. Então o discípulo foi, silenciosamente, pegou a vaquinha e trouxe até o discípulo, até o mestre. E o mestre pegou e jogou a vaca de um penhasco. O discípulo ficou horrorizado. Mestre, o que o senhor fez? O senhor jogou a pobre da vaquinha no penhasco, morreu lá embaixo, era a única coisa que esse homem pobre tinha, nós tínhamos que ajudá-lo, mestre. Em vez disso, nós pioramos a sua situação, a sua vida, e agora? Vamos lá pagar a vaca para ele, vamos dar dinheiro para ele? E o mestre disse: não, vamos embora. O discípulo, horrorizado com a atitude do mestre, jogou a vaca fora, além de ter tirado, escondido, jogou a vaca fora e ainda foi embora. Conta a parábola que passou um ano. Um ano depois, eles voltaram naquela mesma fazendazinha, naquele mesmo lugarzinho lá, pobre daquele homem. E quando chegou lá, se admiraram. Era outra coisa. O homem estava gordo, forte, seus filhos também, tudo forte, sua esposa, a casa foi reformada, o curral novo, e mais gados, ovelhas, galinhas, porcos, vários animais. A propriedade tinha prosperado. E o discípulo, quando viu aquilo, disse: mas como pode? Há um ano atrás nós jogamos fora a vaquinha dele e não fizemos nada por ele. E o mestre disse: aquela vaquinha tinha se tornado o esteio desse homem, tinha se tornado o suporte dele. Ele passou a depender daquela vaquinha. Aquela vaquinha passou a ser tudo na vida daquele homem. Na hora que você tirou aquela dependência dele, na hora que você tirou a vaquinha, ele teve que se virar, teve que fazer outras coisas. E ao fazer outras coisas, ele viu que poderia sair daquela situação parasital que ele estava. Ao jogar fora a vaquinha, o homem teve que se virar com sua esposa, com seus filhos.
Então teve que desenvolver estratégias, teve que trabalhar mais, teve que se esforçar mais, porque ele estava acomodado com aquela vaquinha. Essa parábola muito conhecida, muito antiga, tem muitas lições importantes. É o que nós chamamos de, muitas vezes, dar um passo para trás para dar 10 para frente. Quando o homem perdeu aquilo em que ele se segurava, né, o arrimo dele, né, que aquilo que ele segurava, aquele arrimo para toda a sua vida, ele passou a lutar, a procurar, a batalhar e a conquistar. Eu creio que hoje essa parábola cai muito bem para o cristianismo que nós estamos vivendo. Essa parábola tem muitas lições importantes, embora essa seja a principal, mas tem muitas lições importantes que cabem perfeitamente na minha vida e na tua vida. Eu creio que tem coisas que nós temos que jogar fora, coisas que nós até amamos, gostamos, achamos que é necessário para as nossas vidas, para podermos desenvolver, para podermos realmente crescer, para realmente prosperarmos espiritualmente. Essa parábola, ela me ensina muita coisa. Eu gosto muito dessa parábola. É antiga, é bem conhecida, mas é bom essas coisas antigas, bem conhecidas, porque a gente, quando vai remoendo ela várias vezes, você vai cada vez aprendendo mais. Porque eu repito, é preciso hoje jogar fora a vaquinha do nosso arrimo espiritual para que nós possamos prosperar espiritualmente. Esta noite eu queria convidar você a abrir seu livro no Evangelho de Marcos, do capítulo 4, do 21 ao 29, e tirarmos algumas lições de algumas coisas que nós precisamos tirar das nossas vidas para nós brilharmos mais, para nós crescermos mais espiritualmente, para nós melhorarmos espiritualmente. Porque Marcos capítulo 4, 21 ao 29, Jesus começa no Evangelho de Marcos a sessão, aliás ele continua, né, que começou na pregação passada com a parábola do semeador. Ele continua a sua sessão de parábolas. Embora em Marcos seja muito curta as parábolas de Jesus, já em Mateus e Lucas, principalmente em Lucas, é bem grande. Mas Marcos, como está escrevendo para os romanos, que a gente já sabe disso, pessoal de mente prática, pessoal acostumado com ação, com rapidez, né? Os romanos são as primeiras mentalidades fast food do mundo antigo. Essa mentalidade fast food que nós temos hoje, os romanos tinham ela há 2000 anos atrás. Então Marcos escreveu para esse tipo de mentalidade. Então por isso ele tem poucas parábolas. Já Mateus e Lucas, que escrevem para o mundo hebreu e para o mundo grego, tanto um quanto o outro mundo adoravam essas coisas, né, discursos longos, parábolas longas, histórias, discursos e por aí vai. Mas Marcos não. Ele escreve poucas parábolas e resumidas ainda por cima, porque é para os romanos. E nessa parábola nós vamos tirar 3 lições. Que assim como aqueles velhos sábios jogou a vaquinha fora daquele pobre fazendeiro e o fazendeiro melhorou depois que perdeu o seu arrimo, eu creio que se nós, à luz dessa parábola do Evangelho de Marcos, também jogarmos fora algumas vacas que estão atrapalhando o nosso crescimento espiritual, tenho certeza que nós seremos cristãos melhores. Eu falei Marcos do 21 ao 29, mas desculpe, é Marcos do 21 ao 25, é a parábola da candeia. Diz assim a palavra de Deus. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra.
Jesus então inicia aqui no Evangelho de Marcos, continua no Evangelho de Marcos a sessão de parábolas. E agora a parábola da candeia, que é uma parábola bem conhecida. Nessa parábola nós podemos tirar 3 lições importantes. A primeira lição é a lição da ordem, de uma obrigação que eu e você devemos ter. Então a primeira lição é a ordem de Cristo. Que ordem é? Através da parábola nós entendemos qual é essa ordem. É a ordem de você saber a palavra de Deus e a obrigação de transmitir a outros. Através da parábola, Jesus nos ensina, deixa isso aqui é a ordem da parábola. É o imperativo de Cristo. Que imperativo é esse? A obrigação de saber a palavra de Deus e de transmitir a outros. Como é que eu posso afirmar que é isso? Veja só. Ele contou a parábola. Alguém coloca uma lâmpada ou uma candeia, ou um candeeiro, tanto faz na sua tradução, né? Um lampião, lá no Ceará seria um lampião. Um lampião ou um candeeiro, né? Ou uma lâmpada a gás. No tempo aqui, na época deles era lâmpada com gás feito de oliveira, né? Um óleo de oliva, que usava para poder fazer, era o querosene deles, né? Lá no Ceará, como eu falei, é lampião de querosene. Mas aqui era feito com óleo de oliva. Então era uma lâmpada, né? Uma lamparina, um candeeiro. E ele faz a parábola. Alguém pega uma lamparina, um lampião, um candeeiro e acende ele. E depois que acende, coloca debaixo da cama, ou debaixo e o Evangelho de Lucas coloca assim, coloca uma vasilha em cima, você acende um candeeiro, uma lamparina, um lampião, e pega um recipiente e pum, tampa. Claro que não. Se alguém acender uma lâmpada, é para iluminar, é para clarear. Então Jesus está dizendo para nós que nós temos então a obrigação de ouvir a palavra de Deus e transmitir essa palavra, não só de saber, de conhecer, mas de transmitir. Porque ele continua dizendo aqui, nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido para ser revelado. Se alguém tiver que ouvir, ouça, atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Essa parábola parece ser uma continuação da parábola do semeador, daquele que semeia a palavra e daquele que deixa essa palavra frutificar. Só que ele saiu da primeira parte, que é semear, para a segunda parte, que é frutificar. Ou seja, o fruto daquilo que foi semeado tem que frutificar outros frutos também. Por isso que na parábola está embutido esta ordem, esta obrigação. Qual é a obrigação? De saber a palavra de Deus, espalhar, porque você agora é luz, e luz existe para iluminar. Temos a obrigação de saber a palavra de Deus e a obrigação de transmitir a outros. A luz da palavra de Deus não é dada em benefício do indivíduo somente, ou de um indivíduo somente. Não. A luz que chegou até mim, eu tenho a obrigação de resplandecer. Seria mais ou menos a ilustração do Sol e da Lua, e do planeta Terra. Do mesmo jeito que durante o dia, vamos imaginar que Cristo como o Sol, que ilumina todo o planeta. Mas, quando a Terra faz a rotação e que vira, a luz do Sol bate na Lua, e a Lua não tem luz própria, nós sabemos disso, e a luz da Lua reflete na Terra. Então é como se Cristo fosse o Sol e os cristãos fossem a Lua, refletindo a luz do Sol para os homens, para a Terra. Essa é a ideia. Já que você conhece a palavra, já que a palavra caiu, a semente caiu num coração bom, numa terra boa, como ele chamou, né, a boa terra, já que essa semente nasceu, já que essa semente cresceu, já que essa planta
frutificou a 30, 60 e 100 por um, ela deve continuar esse propósito de continuar frutificando. A propagação do que nós conhecemos de Deus é uma obrigação de todo cristão. Eu sempre costumo dizer, aprendi com os antigos, que o mundo não está ruim por causa do mundo. Não, o mundo já sempre foi ruim, sempre jaz no maligno. O mundo está ruim porque nós cristãos deixamos de influenciar o mundo. Deixamos de ser sal e deixamos de ser terra. Quando nós tínhamos a sociedade toda ela impregnada, fermentada de cristãos em todas as áreas, o mundo teve os avanços que teve. Nós tínhamos cristão na educação, nós tínhamos cristão na política, nós tínhamos cristão na indústria, nós tínhamos cristãos no esporte, nós tínhamos cristão nas Forças Armadas. Era um mundo que tinha de cristão espalhado em todas as esferas da sociedade, em todo o mundo ocidental. Isso a partir principalmente da Reforma Protestante em 1517. O mundo deu o avanço que deu. O mundo ocidental disparou em prosperidade, na ciência, no conhecimento, em tudo. Por quê? Porque a ordem, a obrigação de saber a palavra de Deus e a obrigação de transmitir existia. Era uma lâmpada que estava no velador. Era uma lâmpada que estava pendurada no alto, iluminando toda a casa. Mas eu creio que nessas últimas décadas a lâmpada dos cristãos, o candeeiro dos cristãos foi colocado debaixo da cama. Foi colocado na vasilha. E a luz que está saindo desse candeeiro é muito pouco, muito fraca para influenciar o mundo. Aí eu lembro da parábola do início do nosso estudo. E o que tem feito isso são alguns arrimos que nós temos agarrado, as nossas vaquinhas que nós temos agarrado. A vaquinha do conforto, a vaquinha do imediatismo, a vaquinha da modernidade, a vaquinha do materialismo, a vaquinha da obsessão política, a vaquinha das ideologias marxistas, das ideologias materialistas. Essas coisas têm apagado a luz que deveria estar brilhando no velador. Ao invés de estarmos falando de Cristo, do amor de Cristo, do Evangelho que muda, que transforma, que verdadeiramente traz prosperidade, essas vaquinhas estão nos acomodando. A vaquinha da facilidade, da preguiça, do ficar em casa, do não se preocupar com o próximo, de terceirizar as nossas obrigações para o Estado, para a própria igreja, para o governo, para a educação, sabe? Estamos terceirizando tudo. Tudo aquilo que era obrigação nossa como cristão de fazer, de ser diferente, de ser sal da terra e luz do mundo, nós estamos terceirizando, estamos sendo consumidos por uma sociedade que não se preocupa com as coisas espirituais, que não se preocupa com Deus. Eu gostaria que Deus enviasse um sábio para jogar nossas vaquinhas tudo no despenhadeiro. Sabe, a vaquinha da ociosidade, da preguiça, do pessimismo, jogar todas essas vacas fora, no penhasco embaixo, para nós nos acordarmos como o pobre fazendeiro e pararmos, sabe, dessa dependência, desses arrimos do mundo secularizado e nos agarrarmos à luz que vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a primeira lição. Há uma ordem. Candeia, lâmpada, lampião, lamparina, a utilidade delas é iluminar, é para brilhar, é para estar no velador, para estar no alto, olhando para o alto e no alto, não debaixo de uma cama, não com a vasilha tapando ela, um recipiente, ou debaixo de uma mesa, não, é para brilhar. Que Deus desperte a nossa igreja, desperte o meu coração, o seu coração,
para voltarmos a ser lâmpadas do reino de Cristo. Isso me leva à minha segunda lição nesse texto. Observe 2 vezes a ênfase que ele dá no texto. Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa colocação, se alguém tem ouvido, todo mundo tem ouvido. Eu nunca vi sequer uma pessoa que nasceu, mesmo que tenha um terrível defeito físico, que não tenha ouvido. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele continua no versículo 24. Então lhes diz, atentai no que ouvis. Veja que 3 vezes, em 2 frases, ele dá ênfase ao ouvir. 3 não, 4 vezes, né? De maneira figurada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 24, atentai no que ouvis. Se a primeira é uma ordem, a segunda é uma atenção. É um chamado a você ter atenção. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda assim vos acrescentará. Se a primeira lição é uma ordem, temos a obrigação de saber a palavra de Deus e a obrigação de transmitir a outra, a segunda é essa atenção. Atenção em quê? A atenção na obrigação de ouvir e considerar bem o que tem ouvido. Ouvir e considerar bem o que tem ouvido. Por que considerar bem? Porque ele diz, olha, com a medida com que tiver medido, vos medirão também. Ou seja, se eu ouço a palavra de Deus, se eu sou instruído pelo próprio Deus, através do Espírito Santo que Deus colocou em nós, se eu ouço a palavra de Deus porque Jesus rasgou o véu de cima a baixo, abriu um novo caminho, se agora eu tenho acesso a Deus Todo-Poderoso, não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. A cruz de Cristo fez a ponte entre o homem e Deus. É aquela escada que Jacó sonhou, a escada que ligava o céu e a terra, e que o céu tinha acesso à terra e a terra tinha acesso ao céu. Se essa ponte foi restaurada através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu sacrifício perfeito naquela cruz, pela minha vida e pela tua vida, e agora eu consigo compreender Deus, eu consigo compreender a palavra de Deus. Eu sei quem Deus é e sei do que Deus requer de mim. Eu conheço as suas exigências, mas também conheço as suas promessas, que não são poucas. Eu conheço o que Ele me manda fazer e conheço o que Ele já reservou para mim no futuro, que são bênçãos incontáveis. Nesta palavra está dizendo, se você conhece tudo isso, se você ouviu tudo isso, se você ouviu, então você agora tem a obrigação de atentar, de considerar bem no que tem ouvido. O que ele quer dizer com isso? Ouvir a verdade é uma das bênçãos da graça de Deus. Ouvir, conhecer a verdade é uma das bênçãos da graça de Deus. Mas esse ouvir aqui não é ouvir só de ouvir. É a mesma ideia que Jó falou lá no seu livro de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. É a ideia de que não é só apenas ouvir, é ouvir, compreender, ter prazer e agir, fazer, realizar, colocar em prática o que tem ouvido. É isso que a palavra está ensinando. Do jeito que uma lâmpada ilumina tudo, cumpre sua função, cumpre seu papel que é iluminar quando está colocada no velador, um cristão tem a obrigação também de fazer a mesma coisa. Ele tem que colocar em prática aquilo pelo qual ele foi instituído por Deus.
luz do mundo. É por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Assim brilhe a vossa luz. Deixa eu citar aqui um versículo para você. Vamos lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou repetir para você, 1 Pedro 4,10. Servir, uma ordem, uns aos outros. A ideia de você ser luz, de você brilhar para todos, como eu falei no ponto anterior, uma obrigação, uma ordem que nós temos. Como os bons servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, a luz, o conhecimento, a capacidade que Deus nos deu. Como bons despenseiros, como mordomos, como aqueles que estão servindo ao seu Senhor, da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme na língua grega é linda. Poikilo é uma palavra que é como se fosse uma luz que bate num prisma e de repente ela se espalha em várias cores. Essa é a ideia dessa palavra multiforme na língua grega. É como uma luz que bate no prisma de cristal, né? E na hora que bate no prisma, ele explode em várias cores para vários lugares. Multiforme. E a graça de Deus é multiforme. Como eu falei, acabei de falar. Ouvir a verdade, conhecer a verdade da palavra de Deus, já é uma das bênçãos, das graças de Deus, que são uma entre inúmeras, né? Na multiforme graça de Deus. Ouvir é uma, mas ouvir com ouvido de cristão. Aquele que ouve, que entende, que pratica, que coloca em prática. Então, a segunda coisa é essa atenção que nós temos que ter. A obrigação de ouvir e considerar bem o que tem ouvido. Se na primeira lição há uma ordem, na segunda lição é uma chamada à atenção. Atenção! Deus deu a nós, homens, essa bênção, essa graça de ouvir sua palavra. Eu sei que a grande maioria da humanidade rejeita, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, eu e você abrimos o coração para ouvir essa palavra. E a nossa obrigação agora é de espalhar essa palavra. Os homens precisam ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque todos os dias o mundo coloca nas suas mentes, através do sistema do mundo, as mentiras do mundo, as mentiras satânicas. E os únicos que podem lutar contra esse sistema mundano, que espalha fake news, que está na moda, né? Fake news, as mentiras do inimigo, a única ou os únicos que podem lutar contra isso somos nós cristãos. Nós podemos dizer que a única força contra esse mundo que não conhece a verdade e jaz no maligno e alimenta as multidões com o caminho largo, o caminho de destruição, que manipula a humanidade com suas mentiras, é o mundo, é o sistema mundano. Mas o único que pode combater esse sistema mundano é a Igreja de Cristo. A verdadeira Igreja de Cristo, a guardiã da verdade. Consequentemente, os cristãos. Somos nós essa lâmpada, essa luz que luta contra essas trevas. Só que se essa luz aqui apaga, ou se pega essa luz e coloca debaixo de um alqueire, de uma cama, coloca uma vasilha por cima, um recipiente por cima da lâmpada, o que vai acontecer? A lâmpada vai se apagar. E ao a lâmpada se apagar, as trevas tomam de conta. É essa a ideia aqui. Que nós que conhecemos a verdade, que ouvimos a verdade, vamos brilhar. E vamos ensinar outras pessoas a brilhar também. Quanto mais pessoas brilhando, mais as trevas vão recuando. É assim que o cristianismo avançaria. É assim que o mundo irá melhorar. É assim que o mundo irá mudar. Ou essas trevas sufocam essa luz,
E é nós que vamos colocar, não é nem o mundo, somos nós que vamos colocar a luz debaixo da cama. Tirar do velador e colocar debaixo da cama. Não é nem o mundo não, são os próprios cristãos, é a própria igreja. Ou a outra coisa, que é o que Cristo nos ensinou. Nós vamos brilhar, ensinar outras pessoas a brilhar, e ao brilhar nós vamos acabando com as trevas. É uma guerra cósmica, é uma guerra espiritual. Essa é a luta que não é contra a carne e nem contra sangue, é contra potestades e principados nas regiões espirituais. É essa guerra que está acontecendo, é essa guerra que nós temos que nos concentrar, é essa guerra que nós temos que participar, é essa guerra que nós temos que vencer. Por isso que no segundo ponto ele começa 3 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 24, atentai no que ouvis. Você não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Não se preocupe que Deus não vai cobrar se sua família não for salva. Não se preocupe. Não se preocupe que Deus não vai cobrar se seu filho, se sua filha não quiser nada com Deus, depois de você ter ensinado, é claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que salvação não é obrigação dos cristãos. O que o cristão tem que fazer é ouvir a verdade e espalhar essa verdade. Porque ouvir é o primeiro passo para a salvação, é ouvir a palavra de Deus. Primeiro passo. Essa é a minha obrigação, essa é a sua obrigação. Salvação é entre a pessoa e Deus. Eu não sou responsável pela salvação nem dos meus filhos. Eu ensino a eles o caminho de Deus e ensinei a eles o caminho de Deus. Agora estou ensinando os meus netos o caminho de Deus. Mas entre meu neto e minha neta é Deus. Toda noite eu oro pela Melissa e pelo Nicolas, pedindo que Deus escreva os nomes deles no livro da vida. Eu oro para que eles aceitem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu oro para que ele cresça um homem de Deus e ela uma menina, uma mulher de Deus. Eu oro para que os dons e talentos que Deus deu a eles sejam usados para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a minha obrigação. Mas a salvação deles é entre eles e Deus. Abra suas Bíblias para Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Porque essa advertência de ouvir que ele está falando aqui é importante, porque é o primeiro passo, como eu falei para vocês agora, é o primeiro passo para a salvação. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aí ele continua: porventura não ouviram a importância de você ouvir. No versículo anterior, no versículo 16, a ênfase é a mesma, mas quem foi que acreditou? Quem foi que ouviu? Bom, o primeiro passo é eles ouviram, aí é problema deles. Só que para eles ouvirem, até continua aqui dizendo, só que para eles ouvirem, tem que pregar. Para eles ouvirem, alguém tem que ensinar. No versículo 17, 18, ele continua explicando. A terra tem que ouvir a sua voz. No versículo 18, a terra, o mundo, as pessoas têm que ouvir a voz de Deus. E quem é a voz de Deus hoje? Quem é que tem que levar a palavra de Deus? Quem tem que ser a voz de Deus entre os homens hoje? Eu e você, meu irmão. Por isso, voltando para Marcos 4, ele diz, você ouviu? Então ouça. Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Ou seja, aquele que ouviu e passa, e prega, e ensina, e evangeliza, e dá testemunho, tudo isso são multiformes, tudo isso faz parte da multiforme graça de Deus. Você ouvir, você entender, você pregar, você ensinar, você testemunhar, você evangelizar, você convidar, você viver esse cristianismo espalhando a mensagem cristã. É multiforme graça de Deus. Tem que fazer isso. Por quê? Porque se você faz isso, Deus ainda vai acrescentar mais para você. E se não faz isso, até aquilo que você tem será tirado. É o que está no versículo 25. Isso me leva para a terceira e última lição desse texto. O primeiro é a ordem. Qual é a ordem? A obrigação de saber a palavra de Deus e a obrigação de transmitir a outros. O segundo é a atenção.
Ele faz um chamado aqui. Qual é a atenção? A atenção aqui é a atenção, ouça, a obrigação de ouvir, considerar bem o que tem ouvido. É fazer com que outras pessoas, já que você ouviu a palavra de Deus, passe essa palavra para que outros também possam ouvir essa palavra. E a última é uma advertência. A ordem, a atenção, a advertência. Qual é a advertência? A advertência é de você usar diligentemente os privilégios que Deus te deu. Qual é a advertência? É o uso diligente dos privilégios que Deus nos deu. Olha, meu querido, ele diz aqui no versículo 24 e 25, olha, vocês são luz, vocês são a candeia, essa é a ideia, vocês são a luz, vocês são candeias. Vocês conhecem a palavra, foi o primeiro ponto da lição. Vocês conhecem, vocês ouviram a palavra, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês sabem que Cristo é o Senhor e o Salvador, você sabe que Deus existe, você sabe que todos somos pecadores. Essa é a primeira lição. Você ouviu isso, ouvi. Então, já que você ouviu, transmita a outras pessoas. E ao transmitir às outras pessoas, Deus vai te dar o dom, a capacidade e esse privilégio de ser dispenseiro, de ser ministro, de ser evangelista, de ser boca de Deus, de ser bênção de Deus. Isso é um privilégio. Só que esse privilégio só se mantém em pé quando você conhece a palavra, quando você ouve a palavra e quando você transmite essa palavra. Agora, se eu ouço a palavra, se eu conheço a palavra, eu ouvi a palavra, eu conheço a palavra, mas eu não transmito. Essa advertência aqui é o que ele está dando para nós. Mas espera aí, se você é terra boa, você vai transmitir na continuação da semeadura. O que você não tem que saber é se você realmente é terra boa. Se você não está naquela do espinheiro, que os espinhos estão sufocando e por isso não está frutificando. E quando eu falo frutificar, não é você ganhar pessoas para Cristo, que isso é um dos frutos. Mas frutificar é você crescer no conhecimento, na graça. Frutificar é você ter uma vida cada vez mais temente a Deus, você ora mais, você tem mais prazer na palavra de Deus, na igreja, em ajudar, em participar, em servir. Isso tudo é fruto. Por isso essa advertência. E Deus deu dons a todos nós. Todo cristão tem dons. Primeiro ele tem o fruto do Espírito. E depois ele tem os dons que o Espírito Santo dá. Se você me pedir para cantar, como o presbítero Gustavo, como o Lucas, como o Salvador, como a Ieda, eu não vou saber cantar. Eu sou desafinado, desentoado, sem ritmo, sem tudo. Eu amo a música, admiro demais a arte da música, tenho paixão pela música, mas não canto nada. Eu não tenho esse dom. Nem me meto nessa área porque eu sei que eu não tenho. Eu gosto de analisar a letra das músicas, eu gosto de boa música, mas para exercitar e cantar, não posso, não tenho esse dom. Mas Deus me deu o dom do ensino. O que eu vou fazer com esse dom? Colocar debaixo do quê? Colocar debaixo da cama? Essa luz? Não, eu tenho que espalhar. E louvo a Deus, olha só, como a pandemia foi bom. Porque nessa pandemia eu passei a usar as redes sociais e hoje muitas pessoas têm ouvido essas mensagens. Glória a Deus. As pessoas que Deus tem dado para ouvir essa mensagem. Glória a Deus por isso. Mas existem inúmeros dons. Tem a pessoa que tem o dom do aconselhamento. Tem a pessoa que tem o dom de ouvir outra pessoa. Nem todo mundo tem esse dom, viu? Pastor tem que ter muita sabedoria para ter esse dom. Se não tiver, tem que se policiar, que é o dom de ouvir mais e falar menos. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho que me policiar quando eu vou conversar com alguém, para deixar a pessoa falar, porque eu fico já agoniado para falar. Eu não tenho esse dom. Eu luto para poder melhorar nessa parte. Tem pessoas que têm o dom de acalmar outras pessoas, de ser otimista, o dom do socorro, o dom da caridade. Eu conheço uns irmãos aqui em Taubaté, na igreja pequena, que eles têm
dom do socorro, o dom da caridade. Eles ajudam o tempo todo pessoas necessitadas, sendo que todos eles são pobres, são pessoas, são paupérrimos, mas são pessoas pobres, são pessoas simples. Mas eles têm um coração. Ele vê uma pessoa que está sem um colchão, eles fazem uma campanha, pede alguém, vai buscar onde alguém tenha e pega o colchão, leva naquela pessoa. Eu já vi eles indo pedindo britas, cimento, para poder ajeitar uma casinha de uma mulher que dorme no barro quando está frio, né? Fica aquele chão úmido, e eles foram lá e concretaram a casa. Isso é dons. Tão importante como o dom de pregar, de cantar, de louvar, de ensinar. É porque na igreja, quando você sobe no púlpito, parece que a pessoa que está lá em cima tem mais dom do que os outros. O pastor Helder, o pastor Zé Luiz, o pastor Reginaldo, que prega, que fala, que faz tudo. Não, são dons importantes. Mas o dom daqueles que não sobem no púlpito, muitas vezes é até mais importante ainda em algumas situações. Muitas vezes não. É mais importante do que o dom, do que o dom os dons mais visíveis, né, da pregação, do louvor, em outras situações. Por exemplo, aquela que eu acabei de dar o exemplo, essa mulher que estava com chão de terra, dormindo em cima de papelão. Qual foi mais importante para ela? O dom de socorro, de caridade, ou o dom da pregação? O dom do socorro. Os irmãos que foram lá, passaram um sábado e um domingo, ajeitaram o teto da sua casa, ajeitaram o chão dela, colocaram cimento no chão dela, arranjaram um colchão, não sei se conseguiram uma cama também. Então, esse dom do socorro para aquela situação foi mais importante. Então nós temos inúmeros dons. Você pode servir a Deus do jeito que você quiser, com o dom que Deus te deu. O dom de ajuntar pessoas, o dom de convidar, o dom como a gente fala assim, de trazer paz para as pessoas, o dom de exortar, o dom de animar, o dom de servir na igreja, de varrer, de cozinhar. Tudo você pode ser usado para a glória de Deus. É o que Jesus Cristo ensinou. Quer comais ou quer façais outra coisa qualquer, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Seja a candeia no velador, a candeia que brilha. Completando então, concluindo nosso estudo aqui, nessa lição nós tiramos, nessa parábola de Cristo da candeia, nós tiramos 3 lições. Primeiro, uma ordem. A ordem de saber a palavra de Deus e de transmitir a outros. Segundo, nós tiramos uma atenção. Qual é a atenção? A atenção em ouvir a verdade de Deus, ouvir e colocar em prática. Não é ouvir de ouvir, não, é ouvir agora, é ouvir e obedecendo, é ouvir e correspondendo à expectativa de Deus. E a terceira lição é a advertência. Nós temos que ter cuidado com o uso diligente dos dons que Deus nos deu. Aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, use para a glória de Deus. Não vai enterrar seu talento, o seu dom, como aquele homem insensato que enterrou na terra o seu talento. Não. O dom que Deus te deu, use para a glória de Deus. Como eu disse no começo do nosso estudo, eu creio que existem algumas vaquinhas que estão impedindo da gente brilhar. Eu não sei qual é a vaquinha que está impedindo você de ser a candeia no velador, mas eu tenho certeza que tem. Se você fizer uma autoanálise honesta, se você orar para Deus, Senhor, o que é que está impedindo de eu brilhar mais? O que é que o Senhor quer que eu tire da minha vida? Qual é a vaquinha que eu tenho que jogar no penhasco para eu poder prosperar espiritualmente, para eu crescer espiritualmente, para eu crescer não só espiritualmente, materialmente também. Materialmente também, porque Deus, quando abençoa no mundo espiritual, abençoa também no mundo material. Qual é a vaquinha que eu tenho que jogar fora? O que eu preciso jogar fora para poder servir melhor no reino de Deus? Faça essa autoanálise. Seja como um sábio que detectou o problema daquele fazendeiro e ao jogar a vaquinha fora, o fazendeiro prosperou.
Se nós jogarmos fora as vaquinhas que estão impedindo o nosso crescimento espiritual, eu nem creio que daqui a um ano, mas logo, logo, poucos dias, nós estaremos brilhando muito mais no reino de Deus. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, essa oportunidade que nós temos de nos encontrarmos aqui online e aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Como nós temos dito em todas as semanas, eu quero te incentivar a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido aqui e continuar sendo igreja conosco nas nossas reuniões aqui online, na nossa reunião de oração que acontece no nosso Instagram e também aos finais de semana nas nossas celebrações presenciais. Que Deus te abençoe e você tenha uma excelente noite de quarta-feira.